Shabbat Shalom, paz de Deus, graça e paz. Irmãos, e paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach. Irmãos, o assunto que eu quero passar aqui agora é a respeito da Babilônia. Algumas vezes já falamos, porém, devido à grande necessidade que nós estamos vendo, muitos sistemas religiosos, nós resolvemos então fazer aqui um tema um tanto mais aguçado a respeito disso, certo, irmãos? Dentro da perspectiva da fé, tanto cristã como messiânica, cristã no sentido evangélica, não é? E nós temos que encontrar, ou melhor, entender que isso é um assunto escatológico, porém de grande importância, que estamos vivendo já os momentos aonde realmente está ocorrendo esse fator muito grave, a qual muitos não estão apercebidos, estão preocupados com coisas que, às vezes com intrigas, com coisas que estão acontecendo dentro de denominações, e não estão percebendo que isso, além de distanciar a pessoa do principal motivo da nossa fé, leva a pessoa também a ficar despercebida com os acontecimentos atuais, pelos quais se manifestam claramente que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima e muito próxima. Então, irmãos, a Babilônia do Apocalipse, que nós sabemos que é a cidade que está assentada sobre as 7 colinas, é vista como uma representação simbólica de sistemas e estruturas também. Vejamos que esses sistemas e estruturas espiritualmente corrompidos, certo? Eu não quero, assim, eu vou ser mais prático aqui, no estudo que eu fiz, certo, irmãos? E, além de corrompidos, se afastam da verdadeira adoração, como nós deveríamos adorar realmente a Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Eterno, nosso Deus, Yeshua, não é, que também é Jesus Cristo. Embora muitos não gostem que eu falo assim, estou sempre repetindo isso, mas são pessoas que ainda não entendem, então a gente não pode fazer nada. Se você vai entrar nesse vídeo aqui, já vou até deixar claro, para ficar falando palavrão e ficar falando coisa que não edifica, não deixe comentário, porque esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem quer aprender alguma coisa, ou se você acha que vai desaprender, problema seu. Mas tem muitos aqui que vão entrar e vão gostar. Eu gostaria de pedir respeito nos comentários, porque eu não estou desrespeitando ninguém aqui, certo? Se houver desrespeito nos comentários, fica um pouco desagradável de eu fazer um vídeo ou de eu ter que printar o comentário para poder saber quem comentou e também reclamar isso com a plataforma. Existem comentários que causam até uma má impressão, irmãos. Má impressão já. Tive comentários de ameaças, comentários de intolerância. Isso daí pode gerar uma... Se eu fosse uma pessoa que quisesse, já teria colocado muitas pessoas na justiça. Mas eu não faço isso. Todavia eu peço respeito pelo meu trabalho. Embora é um trabalho simples, mas é um trabalho que eu preciso propagar. Bom, para não ficar sem mais delongas, nós vamos continuar aqui a respeito desse sistema, dessa estrutura corrompida, de uma estrutura espiritual corrompida. Falta nela a justiça divina e nós percebemos que muitos estão sendo enganados pensando que há justiça divina nessas instituições, nesses sistemas religiosos, nessas estruturas que se afastam da verdadeira adoração e que, além disso, em Apocalipse ela é descrita como a Babilônia, certo, irmãos? Aqui não estamos falando da Babilônia, aquela Babilônia lá
daquele tempo passado. Estamos falando de uma Babilônia que já existe, de uma Babilônia em que dela saíram muitas instituições, né? E que também se corromperam, para que se cumpra a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, ela é descrita como uma cidade opulenta, né? Um lugar assim de muita glória, materialmente falando, riqueza, não é? Como se ela fosse algo muito importante. Realmente ela é importante, porque nela vai se cumprir a ira de Deus sobre aqueles que seguiram as suas normas, os seus sistemas, né? A Babilônia é descrita também como uma poderosa, sobre ter influência, no sentido de influência, irmãos, tanto religiosa, econômica e política. Certo, irmãos? É uma influência global. Muitas nações cometeram prostituição espiritual e moral, porque quando se deixa de adorar a Deus no sistema, na forma correta, e adora-se coisas feitas por mãos de homens, ou crenças distorcidas, está cometendo algo muito desagradável e imoral na presença de Deus. A prostituição. Apocalipse 17, 18, você pode encontrar lá. Então, irmãos, para nós que servimos ao Senhor com desejo de salvação, essa figura vai além de uma localização física e histórica, porque ela tem uma localização conforme consta no livro de Apocalipse, sendo também uma metáfora para todo que desvia o foco do povo de Deus da obediência. Certo, irmãos? E da santidade, substituindo o Senhor e seus princípios por valores corruptos. Isso, muitas das vezes, não vem assim com uma cara de maldade, mas sim disfarçado com uma santidade. Certo, irmãos? Por isso enganará e está enganando a muitos. Alguns interpretam a Babilônia apocalíptica como um sistema religioso distorcido, que deturpa o evangelho e seduz multidões. Isso inclui instituições, doutrinas, que, embora pareçam oferecer verdade, afastam as pessoas da verdade. Certo, irmãos? Deixam as pessoas perdidas sem conhecer realmente Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, de Yeshua, e do conhecimento do verdadeiro caminho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos até denominam a sua denominação como um caminho. Isso já faz parte do plano do anticristo, ok? Então, irmãos, no livro de Apocalipse isso está bem claro e alerta que essa Babilônia será finalmente destruída pelo próprio juízo de Deus. Quando eu falo esta Babilônia, também quero dizer aquelas instituições ligadas a esse sistema satânico e o pior, muitas das vezes ligadas sem a pessoa perceber, sem até mesmo a sua liderança perceber, por desconhecer as Sagradas Escrituras. Certo, irmãos? Ela será destruída pelo próprio juízo de Deus e que Deus mesmo, o Eterno, vai revelar o seu engano. Então esse julgamento, ele simboliza a queda das potências que tentam rivalizar com o reino de Deus e seduzir o seu povo. Para os crentes, o chamado de Apocalipse 18, 4, sai dela, povo meu, presta bem atenção nisso aqui, isso aqui é grave, 18 de Apocalipse, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. É um apelo direto para separar-se das práticas ideológicas,
que não refletem os ensinamentos de Jesus Cristo e do seu reino, de Yeshua e do seu reino, ok? Então, quando fala ali em Apocalipse, sai dela, está falando de um sistema corrompido, alinhado a uma religião global, ou seja, alinhado a uma igreja global que está manipulando, às vezes sem você perceber, a sua denominação. Então tenho que dar aqui as características para que você possa entender. Muitos intérpretes e homens que oram a Deus, especialmente dentro do cristianismo, do evangelho, entende que se refere a sair de um sistema religioso corrompido que está em aliança com a Babilônia. Não quer dizer que você está dentro daquela denominação que é a própria Babilônia, mas a tua denominação, ela já tem uma aliança com a Babilônia. Então você está dentro do sistema e não sabe que está no sistema. E se você não for desperto através do Evangelho de Jesus Cristo, você pode ser enganado. E eu posso dizer, assim, infelizmente, com clareza, que a maioria, não estou aqui generalizando, mas a maioria das denominações já estão alinhadas no sistema da Babilônia. Certo, irmãos? É complicado, porque você não tem como falar de outra forma, a não ser que você queira mentir, e eu não estou aqui para mentir. Então, se você não estiver gostando, você já tem que sair já, porque vai apertar mais um pouco, tá bom, irmão? Então, sair do sistema religioso corrompido, irmão, quer dizer, essa Babilônia representa um sistema de crenças, um sistema, não quer dizer que ela é ela só, ela tem um sistema de crenças, práticas e valores que contradizem o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, que embora se apresente com uma expressão de fé, essa espiritualidade está afastada de Deus. Ela se apresenta com uma aparência de fé, esse sistema, mas está afastado de Deus. Aparenta até mesmo como culto de anjos. Você olha no culto e fala, nossa, nunca vi uma coisa igual. Que a Babilônia simboliza toda a religião ou instituição que distorce o ensinamento central de Jesus Cristo, buscando poder, controle, prosperidade material, às custas da verdadeira adoração da justiça. Então, ao dizer sai dela, o chamado é para que o povo de Deus se separar dessas práticas corrompidas e da aliança com essa influência maligna, mesmo que essas práticas, presta atenção, aí que é complicado, tá, irmão? Mesmo que essas práticas, eu tive que escrever aqui, irmãos, porque senão não ia dar. Mesmo que essas práticas, elas pareçam, coisas boas, entendeu? Mesmo que essas práticas também estejam disfarçadas de coisas espirituais. Está entendendo, irmãos? Como isso é grave? Assim, essa passagem exorta aos crentes a se distanciarem de qualquer sistema que, em vez de guiar as pessoas a Deus, age em conformidade com os valores da Babilônia, que eu já vou dizer quais são, como idolatria, corrupção, imoralidade, e busca mais servir a si mesmo do que o reino de Deus. Quando eu falo imoralidade, muitos pensam que é só a parte sexual, a parte moral. Não, não. Imoralidade de deixar, é imoral você deixar de crer em Jesus Cristo para crer numa instituição. É imoral isso daí. Perante espiritualmente, isso é uma falta de moralidade. Deixar de crer num Deus que fez o céu e a terra, em seu amado Filho Jesus, Yeshua, para crer numa placa denominacional. Você está dentro de um sistema. Não estou aqui generalizando. Existem denominações que, claro, que tem que ter nomes, porém, ainda não estão ligadas a uma federação que já está ligada ao sistema diretamente
com a Babilônia, ok? Porque esse sistema, presta bem atenção, que faz parte da Babilônia, pode estar ligado a federações. Irmão, o que eu estou falando aqui não é brincadeira, irmão. O negócio aqui é sério. Instituições e até mesmo um sistema de governo ou uma política corrompida. Tudo isso. Então, tem denominações que dizem que nós somos apolíticos, mas eles falam que são apolíticos, mas tem representantes, tem pessoas dentro do seu quadro ali do povo que são políticos. E qualquer coisa estão lá dentro e também informam. E tem muitos que vão nessas denominações aproveitando a oportunidade para seduzir o povo, para que o povo possa também dar o seu voto, que muitas das vezes pode causar um grande prejuízo para uma nação, para qualquer coisa. Denominação não deve se misturar com política. Quando isso acontece, já é um dos maiores sinais que ela está ligada à Babilônia. Ah, minha igreja é apolítica. A sua igreja tem política. Até dentro do seu ministério tem política. Não adianta você dizer que não. A igreja que não tem política no seu ministério, ela não precisa ficar discutindo lideranças ou posições, porque existe um respeito mútuo e uma direção divina para tudo. Certo, irmãos? Vejamos a igreja apostólica. Era tudo dirigido pelo Espírito Santo. Aonde está isso agora? Certo, irmãos? Essa Babilônia apocalíptica, né, que eu estou falando aqui, não é apenas uma religião, um sistema espiritual corrupto, que também engloba a aliança em poderes religiosos. Aí que está. Poderes religiosos, políticos, econômicos, que se opõem aos princípios do reino de Deus. Em Apocalipse, a Babilônia é descrita como uma grande cidade que controla reis, mercadores, multidões e que indica uma vasta rede, presta bem atenção nessa parte aqui, indica uma vasta rede muito grande, irmãos, de alianças, certo, irmãos? E também buscam interesses. E esse sistema religioso pode envolver federações internacionais religiosas que comprometem a fé ao se alinhar com interesses terrenos. Mas a minha igreja, ela não se alinha com compromissos terrenos. Quando ela se torna uma federação internacional, é porque ela tem interesse de manter o seu patrimônio. Então ela já não está crendo que é o próprio Deus que cuida. Ela já crê que precisa a mão humana, ela tem que ter uma sede e diversas regras ela tem que seguir, mas são regras já impostas pela Babilônia. Então ela já faz parte do sistema e você não sabe. Mesmo que ela diga que não é ecumênica, mas ela faz parte do sistema. Eu não estou aqui dizendo o nome de nenhuma igreja, você tem que procurar saber isso, não eu. Eu já estudei sobre isso, tenho temas e tudo sobre isso, porém, eu não quero aqui dizer nomes para depois ninguém entrar. Se alguém me xingar, falar alguma coisa, é porque você mesmo está se entregando que você está no sistema desse daí, tá bom? Então isso daí vai... Porque cria interesses. Porque quando uma igreja internacionaliza-se, ela também tem apoios internacionais da organização internacional a qual ela se aliou. Que não é nada mais, nada menos o sistema da Babilônia. Entendeu? Quer queira, quer não, a denominação, independentemente até da sua liderança, pode estar envolvida até mesmo sem perceber que está envolvida. Aí que é o problema, irmão. Por quê? Por que acontece isso? Falta de instrução, falta de estudo bíblico, falta de conhecimento.
O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então tem que ter cuidado, irmãos. Isso pode comprometer a fé, pode envolver também depois valores contrários aos ensinos de Deus, políticas corrompidas que favorecem o materialismo, a injustiça e ao controle sobre pessoas. Primeira coisa que acontece quando você está num sistema desse, você é controlado pelo sistema. A sua liderança te controla, ela diz aonde você pode, o que você pode e o que você não pode. Muitas das vezes nem consultando o que está escrito. Muitas das vezes passando por cima daquilo que está escrito. Do amor, da misericórdia, da caridade, que seria a base doutrinária para a salvação. Não é usos e costumes que é base doutrinária para a salvação. A base é Cristo, Yeshua. Ele é a base, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas a sua mente já ficou cauterizada, porque o sistema está trabalhando há muito tempo dentro do seu pensamento. Isso faz você pensar que aonde você está, que é o lugar. Então você não vê uma igreja, uma unidade, você vê uma igreja, instituição, unidade, que não é assim. O Senhor não vem buscar uma instituição, ele vem buscar uma igreja que é o corpo de Cristo espiritualmente. Ah, mas nós precisamos se reunir. Sim, mas não desse jeito. Não debaixo de uma federação. Você não está adorando a Deus. Você pensa que está adorando a Deus. Porque quando você vai observar as doutrinas principais, você observa, presta bem atenção, você observa o quê? Você observa que tudo aquilo que você aprendeu não é nada daquilo que está escrito. Porque essas instituições, essas federações, elas fazem alianças interreligiosas que na superfície parecem promover a paz. Parecem promover a paz, a cooperação, o bem comum. Porém, essas alianças podem acabar comprometendo a integridade da fé ao submeter esses líderes denominacionais, certo, irmãos? Ah, mas nós nunca fomos nisso, nós nunca participamos. Você já está participando sem você participar, não precisa nem você estar lá, irmão. Se você já faz parte de uma federação, você já está envolvido. Não tem como, você já está envolvido. Federação internacional, tá bom? Eu estou falando disso biblicamente, espiritualmente, não no sentido material, não no sentido administrativo. Eu estou falando isso no sentido espiritual. Certo, irmãos? É uma cooperação entre essas federações, um bem comum. Porém, essas alianças vão acabar comprometendo a integridade da tua fé, submeter esses líderes dessas denominações a influências que sutilmente afastam eles do verdadeiro ensino de Cristo. Quer dizer, mesmo sem eles perceberem, eles estão sendo afastados, porque cometeram um engano, entraram no sistema. Agora eles têm que sair do sistema. E para sair do sistema, agora é só se eles saírem da denominação. Ela já está comprometida. Não estou mandando ninguém sair de lugar nenhum, tá, irmão? Eu estou falando a verdade. Ore a Deus e você que deve saber. Esse sistema da Babilônia, irmão, ele trabalha de uma forma muito complexa, sofisticada, tá? Envolvendo valores que muitos até parecem benignos ou neutros, como uma unidade religiosa, tolerância, cooperação global. No entanto, quando essas alianças exigem concessões, comprometem a verdade do Evangelho, ou quando começam a priorizar interesses terrenos sobre a missão espiritual, aí então os envolvidos correm o risco de se tornarem parte de uma estrutura que espiritualmente serve ao interesse do anticristo. Certo, irmãos? Promovendo uma falsa paz que se opõe ao reinado de Cristo. Quer dizer, não, mas lá nós fizemos tudo de acordo à lei, porque tem que ser de acordo à lei. Mas tem leis agora que não dá mais para cumprir, irmão. Tem leis agora que se você falar que cumpre,
Você está indo contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Como você vai cumprir uma lei que faz com que um ser que está vivo, né, possa ser eliminado só porque uma pessoa deseja que esse ser seja tirado? Não sei se você entendeu. Tem que falar assim para que o YouTube não derrube o meu vídeo, ok? Isso não é da vontade de Deus. E o sistema da Babilônia prega isso. E você está ligado nele. Porque você está numa federação, a qual a federação faz parte de um órgão institucional que também está ligado nele. Será que é difícil de você entender isso? Aí, sem você perceber, alguns líderes podem estar inseridos em federações que preparam o caminho para esse sistema religioso. Ainda não é, mas o caminho já está preparado. Esse sistema religioso corrompido, que ele vem contra os princípios bíblicos. Ah, mas lá nós usamos isso, nós fazemos aquilo, nós não cortamos isso, nós botamos aquilo. E daí? Você está ligado num sistema falso. Você pode parecer um anjo de luz, mas ali pode parecer um anjo de luz, mas ali está o anjo das trevas, a semente do maligno. Então é necessário que nós, irmãos, tenhamos conhecimento disso. Não estou aqui generalizando nenhuma instituição. Existem denominações, claro, tem que ter o seu CNPJ, mas não se envolvam a ponto de entrarem nesse campo de federações internacionais e de ligações com projetos internacionais de grande escala, que muitas das vezes fazem com que você, a sua denominação, seja conectada ao sistema do anticristo. E depois que você estiver lá, não adianta chorar aqui para sair. Só se você não tem como mais, você já está. Assinou lá, o negócio já está feito. Não tem volta. Não estou querendo colocar medo em ninguém. Eu estou falando a verdade. Muitos não vão gostar, mas esta é a verdade. O sistema está corrompido. Por isso que fala, sai da Babilônia, povo meu. Então todas as pessoas que descobrem que o sistema está corrompido, vai perceber que a sua denominação está se apostatando do verdadeiro evangelho. Aí que fala da grande apostasia. E muitos pensam que aqueles que estão saindo de algum lugar é que estão apostatando da fé. Quando, ao contrário, aqueles que estão apostatando da fé é aqueles que estão ficando dentro do sistema do anticristo. Você tem nome de alguma igreja aqui? Observe você mesmo, veja você mesmo. Você mesmo tem que ver isso, não sou eu. Tem que se desviar o foco de Jesus Cristo. Aí de repente precisa a pessoa, algum líder, algum pastor, algum líder percebe que o povo vai, então ele tem que mudar a forma dele pregar. Olha, o povo está indo embora, vamos pregar a vida eterna. Mas agora não dá mais tempo, você já deixou isso acontecer há muitos anos. Isso já tinha que ser cortado antes. Depois que o cupim, onde eu morava no Brasil, tinha o cupim, né, que comia madeira. Depois que o cupim comeu a casa inteira de madeira, não tem jeito, tem que derrubar e fazer tudo de novo. Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai controlar uma multidão. Daqui a pouco, sabe o que acontece? O sistema joga você fora. Ou você tem que sair. Ou você tem que assinar um documento lá para ficar. E se você não assina, você é mandado embora. Acabou. Você não manda mais nada. Você já é um marionete do sistema. Não adianta você mudar a sua pregação agora. Você pode mudar do jeito que você quiser. O diabo não está nem preocupado com isso. Você já está na mão do sistema da Babilônia. Isso é uma característica de sistema enganador, irmão. Isso desvia o foco de Jesus Cristo. Por isso que muitos começam a pregar centrados em promessas materiais, certo, irmão? Prosperidade, bem-estar. E isso vai ocorrer de várias formas. É um processo sutil e lento. Quando você descobre que você quer voltar atrás, já é tarde.
Só há uma coisa, ou você quebra tudo e começa tudo de novo. Mas eu te pergunto, se a sua denominação for pequena, tudo bem. Mas uma denominação que tem 2 milhões, 3 milhões de pessoas, será que você consegue? Só Deus para fazer um milagre desse, irmão. Só Deus. Aí você diz que estão falando mal da minha denominação. Qual foi a igreja que eu falei aqui? Isso é para todos. Irmão, todas, a maioria já está nesse sistema. Todas. E tem mais. Eles começam, irmãos, a centralizar o seu foco. Além de centralizar nas coisas materiais, eles promovem, irmãos. Alguns promovem o evangelho da prosperidade, outros transformam a mensagem de Cristo em busca por riquezas, outro por sucesso e conforto, e aí vai o pregador sabe pregar aquilo, porque já não aprendeu, ele não foi instruído, entendeu, irmãos? E ele vai minimizando a importância da santidade, da fé, renunciando à busca pelo reino de Deus e, acima de tudo, aos poucos, a prosperidade terrena passa a ser vista como uma evidência de benção divina em detrimento às transformações espirituais. Ah, que todos são abençoados, todos têm carro, todos aqui são abençoados porque estão servindo a Deus, ajudam nas coletas. Você está entendendo, irmão? Como você está sendo enganado? Você ainda tem tempo. Agora o líder que está lá na frente, ele vai ter que pensar muito bem, porque as coisas não vai ficar fácil para ele. Ou ele sai, porque ele foi causador, mas aí como é que ele vai explicar isso para o povo? Muitos são arrogantes e não querem dar um passo atrás. Só que naquele dia que o Senhor Jesus vier, não adianta ele querer esconder, porque vai aparecer. Está entendendo, irmão? Isso aí é claro. E depois eles começam a se preocupar com o status. A nossa denominação é muito grande. A nossa denominação é muito grande. Esse sistema vai pressionar a própria liderança a construir, certo, irmão? Construir. Há um impulso muito forte, certo, irmãos? Para que seja construído diversos templos, e cada um mais bonito que o outro. Porque ele quer ser reconhecido. Ele é uma potência. Aí então ele está fazendo é difícil, vou ter que falar aqui, tá? Uma arquitetura total para quando o anticristo vir, ele ter bases e dominar tudo. Você está apenas construindo coisas para deixar para o anticristo. Ao invés de você pensar em construir a sua vida espiritual, a sua mentalidade templária, que já se tornou templária, pode atrair mais por razões equivocadas, como desejo de sucesso. Você vai arrumar razões equivocadas. Não tem que ter uma igreja grande lá, porque Deus vai chamar um grande povo, sendo que não precisa nada de igreja grande. Precisa de um espaço comum, simples, que seja simples, mas que tenha espaço. Não precisa você construir lá um castelo. Você está já debaixo, obedecendo fielmente a doutrina do anticristo, sem você perceber. Desvia o teu foco de Cristo, as suas reuniões deixam de ser espirituais, elas passam a centralizar-se mais na parte administrativa, de construções, e etc, etc, e Jesus Cristo vai ficando de lado. Eu sou testemunha disso, já vi isso, irmão. Isso pode criar uma falsa sensação de segurança, né? De poder, o tamanho, a oponência de um templo, pode transmitir assim, uma sensação de estabilidade e até emocional, psicológica, espiritual. Olha, nossa igreja é grande, Deus tem abençoado. Psicologicamente você já está embriagado. E depois o que acontece? Tem que ter uma hierarquia. Não adianta, porque é muito povo. Vai ter que criar uma hierarquia. Você centralizou o poder em você. Você centralizou numa sede. Precisa de uma hierarquia. Uma igreja grande, um templo grande, geralmente vem acompanhado de uma estrutura hierárquica forte, com uma liderança
centralizada que pode exercer grande controle sobre os membros. Essa centralização aí é perigosa, irmão. Ela facilita que doutrinas ou valores anticristãos sejam disseminados entre ela e seguidos sem questionamento do povo, porque o povo já está com a mente embriagada, não conhecendo o evangelho. Então os valores cristãos ali já não existem. Tem que ser daquela denominação. Se não for, não tem. Isso daí, irmão, é o caos. Quando chega nesse ponto, vocês podem ter certeza que é o caos. E dessa forma, irmãos, existe um problema muito sério. Outros líderes e congregações, sem perceber, porque já recebem ordens de outros, podem estar contribuindo para a construção de um sistema que exalta o poder humano e terreno, enquanto a verdadeira adoração e submissão deve ser a Cristo, que fica em segundo plano. E esse foco em edificações grandiosas é uma armadilha do Satanás, é uma armadilha sutil, irmão. Olha lá na frente, veja lá na frente. Pois os próprios participantes podem acreditar que estão servindo a Deus. Por isso que Deus está abençoando. Enquanto estão, na verdade, participando de um cenário, de um sistema para o anticristo. Vai deixar tudo aquilo ali prontinho, o teu suor, o teu trabalho, a tua luta, por diabo, por Satanás, irmão. Que ele vai usar aquela estrutura. Será que você não está entendendo? Ele quer usar coisas grandiosas para atrair. Porque ele não vai chegar aqui dizendo eu sou o anticristo. Ele vai vir como um líder. O anticristo vai surgir inicialmente, irmão, não é como um anticristo. Ele vai surgir como uma figura declaradamente com uma postura que vai querer trazer a paz, mas ele é maligno. Mas ele não vai vir como maligno, ele vai vir como um líder carismático, influente, que se apresentará ao mundo com promessas de paz, prosperidade, entendeu? E você vai achar que ainda não é, porque você aprendeu uma coisa. Você aprendeu que antes, o Senhor Jesus Cristo vem buscar a igreja antes dele se manifestar. E não é isso. Pode acontecer isso? Pode. Mas dentro da minha concepção, cada um tem a sua. Eu acredito que o Senhor Jesus, ele vai vir, mas primeiro se manifesta o homem do pecado. Então aí que é o problema. Você acredita que pode fazer isso porque Jesus Cristo ainda não veio. Pode pôr esse chip porque Jesus Cristo ainda não veio buscar a igreja. Não posso colocar isso, posso tomar aquilo, posso fazer aquilo outro, porque Jesus Cristo ainda não veio buscar a igreja. E o anticristo já está aí e você nem sabe. Porque já está trabalhando. Então, irmãos, e existe também a aparência e a espiritualidade dentro das igrejas. Para enganar. Tem igreja de todo tipo. Tem aquela igreja que tem aquele culto de anjos. Aqui é o caminho. Não é Jesus Cristo o caminho. Aqui é o caminho. Aqui eu sinto paz. Mas você percebe que você não tem paz. Porque quando chega no outro dia, você precisa estar ali de novo. Porque senão a sua alma se angustia. Você não consegue. É um ciclo vicioso. Você não tem Cristo ainda. Você não conheceu o Evangelho. E quem tem o Evangelho, ele tanto faz ele servir a Deus debaixo de uma árvore, como dentro de uma casa, irmão. Não, você tem que estar ali, dentro daquelas quatro paredes, naquele lugar, e ali só que você diz que Deus fala. Você está totalmente fora dos princípios cristãos. E aí vai minimizando a tua fé, o Evangelho de Jesus Cristo, e com o passar do tempo, até o líder poderá começar a influenciar as massas e instituições religiosas a diminuir a centralidade da pregação em Cristo, sugerindo que ele apenas é uma figura que tem que ser pregado de vez em quando, porque não precisa ficar falando de Jesus Cristo todo dia, né? Mas que ele não é o único caminho para Deus, precisa fazer mais alguma coisa. Tem que crer em Jesus Cristo, mas tem que fazer mais alguma coisa. E essa alguma coisa que vai refletir na sua vida material. Entendeu? Você é bonzinho, você fez isso.
Então agora Deus vai te abençoar porque você tem um excelente porte. Quer dizer, olha que doutrina satânica que o diabo criou e já você está seguindo sem você perceber. Você está sendo enganado. Chegará um momento em que o anticristo se manifesta. E quando ele se manifesta, você já está marcado, você já está fichado, você já está preso. E aí? Como é que você vai fazer? Vai chegar um momento que ele vai solicitar a sua lealdade absoluta. Você foi ensinado que você tem que cumprir a lei desde pequeno já. Você foi doutrinado. E aí? Aí você vai ser enganado. Irmãos, tenhamos cuidado. O anticristo não vai se manifestar com uma imagem negativa. Tem muita gente que pensa que quando o anticristo chegar, todo mundo já vai saber. Olha, nesse momento que eu estou pregando aqui, eu não estou profetizando. Pode ser que ele já esteja por aí. Tomara que não. O espírito dele sim. Que desde João, desde lá dos apóstolos, já falavam que muitos se têm feito anticristos. Mas agora eu estou falando desse anticristo final. Dessa figura escatológica, diabólica. Que muitos até dizem que pode ser um sistema. Bom, eu não digo nada, porque a palavra diz diferente. Eu só posso explicar aquilo que eu tenho documentos para explicar. Existem segredos e mistérios que Deus até pode ter colocado, mas como eu não posso dar o ênfase naquilo que eu não tenho o documento para provar, eu fico na minha paz. Mas o que eu estou falando aqui, eu tenho como provar. Mas você não precisa acreditar. Você tem que você mesmo sentir. Você vai perceber confusões, discussões, brigas entre lideranças. Um prega uma coisa, outro já prega outra. Vai observando. Você não, o Espírito Santo é um espírito de unidade. O Espírito de Deus é unidade. Como que uma pessoa prega uma coisa hoje e no outro culto que você vai se escutar outra pregação falando outra coisa? É o Espírito de Deus? Ele não causa confusão. Você está sendo enganado. Então desperta, tu que dormes, sai da Babilônia, povo meu. Deus abençoe vocês. Aí você vai me dizer, para onde eu vou? É difícil responder, mas eu tenho uma resposta. Busque a Deus, entre no teu quarto, ore, mas ore. Não é dobrar o joelho 1 minuto, 1 segundo. Se você não consegue ajoelhar, fica sentado, mas ore, peça que Deus te livra. Eu estou mandando você sair da sua denominação. Eu estou pedindo a Deus que livre você do sistema do anticristo que já está instalado, às vezes até na tua denominação, e você não sabe como sair dele. Mas se você orar, Deus te tirará. Deus abençoe e te guarde. E Deus nunca tira ninguém, irmão, para jogar num lugar ruim. Quando Deus tira alguém, ele tirou Daniel da cova, os leões não tragaram ele. Ele tirou Sadraque e Mesaque do fogo, o fogo não queimou ele. Ele te tira do sistema e o sistema não te engole. Só peça para ele. Ele, em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o único que pode fazer alguma coisa a teu respeito. E está em você, na tua oração e na tua comunhão íntima com Deus. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Amém.